O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em entrevista ao deputado Eduardo Bolsonaro, falou, entre outros assuntos, sobre a situação da Venezuela. Ernesto Araújo afirmou que a ditadura de Nicolás Maduro é um regime autoritário e genocida e que o Brasil deve fazer sua parte para ajudar a derrubar o ditador e também o Foro de São Paulo. Assista. Perfeito, ministro. A gente falou aqui de comunismo, financiamento e investimentos internacionais e parece que seus críticos esqueceram um pouquinho do passado, né? Não sei se propositalmente ou não, mas parece que eles esqueceram que o BNDES foi o grande financiador, né, da América Latina, inclusive a fundo perdido. Tomamos calote de Cuba, Venezuela, o Porto de Mariel, hidrelétrica financiada na Nicarágua e o problema pontual da Venezuela, que parece que é o mais notório aqui da América Latina. Com relação à Venezuela, para a pessoa que nunca ouviu um posicionamento do senhor, qual é o posicionamento do Itamaraty e, recentemente, o que tem tido de novidade com relação ao regime de Nicolás Maduro? Perfeito. Nosso posicionamento, nossa convicção é de que o regime de Nicolás Maduro é uma ditadura genocida que precisa acabar o mais rápido possível, que não tem legitimidade nenhuma, não tem legitimidade de acordo com a própria Constituição venezuelana. A Constituição venezuelana foi repetidamente violada, né? Não existe Estado de Direito na Venezuela, destruído por essa ditadura de Nicolás Maduro. E o Brasil está convencido de que temos que fazer tudo junto com a comunidade internacional para, de maneira pacífica, devolver aos venezuelanos a sua liberdade e a sua democracia, né? Outro dia houve um debate, por exemplo, sobre a questão humanitária, né? Todos os migrantes venezuelanos, que estão aí, milhões, em vários países, sobretudo na América Latina, o que fazer, né? E, é claro, né, acolher, né, como foram acolhidos em muitos países, inclusive no Brasil, mas isso não solucionará, a única coisa que solucionará o problema humanitário na Venezuela é a democracia, né? Porque o regime Maduro é um regime que deliberadamente não quer que o seu povo tenha condições mínimas de vida. Por quê? Porque um povo na miséria ele é muito mais facilmente controlável, né? É deliberado. Inclusive tem lá a tarjeta de la pátria, né? Exato, né? Só recebe alimento do governo quem tem a tarjeta em dia. Para ter a tarjeta de la pátria em dia, você tem que sair para fazer manifestação a favor do governo, você tem que votar, inclusive, no governo nas eleições. Não ache você que lá existem eleições com voto secreto, eleições limpas. É uma situação complicada. Eu fui lá antes da Operação Acolhida e depois da Operação Acolhida eu fui na fronteira, lá em Pacaraima, né, do outro lado do Santa Helena, na Venezuela. E você vê ali também um trabalho exemplar do Brasil quando se fala, né, em atendimento dessa crise humanitária. Sim. Mas ainda assim a gente fica um pouco perplexo de ver figuras, notoriamente da esquerda, fazendo a defesa do regime de Maduro, né? Paulo Pimenta esteve lá, teve o senador de Roraima, o Telmário, que foi lá não faz tanto tempo assim, salvo engano, acho que até a Gleisi Hoffmann, enfim. É bizarro porque isso aí já deixou há muito tempo de ser uma questão de direita contra esquerda. Isso daí é uma crise, como falei, é humanitária e a melhor saída para que seja restabelecida ali uma economia, preservadas as liberdades, certamente é com a saída de Maduro, né? Certamente. Isso é fundamental. E é fundamental também entender que a Venezuela é parte de um fenômeno maior, né? Como é que eles estão lá até hoje? É porque existe uma estrutura, que é o Foro de São Paulo. Chame de diferentes nomes, né? Mas a gente começou a falar dessa estrutura. Foro de Puebla, falaram aí? Grupo de Puebla, né? Independente do nome, o que é isso, né? O Foro de São Paulo não é assim um fórum de debate filosófico, né? O Foro de São Paulo é uma estrutura que foi montada a partir do começo dos anos 90 para instaurar uma espécie de cortina de ferro na América Latina, sobretudo na América do Sul, né? Usando, eleições fraudadas às vezes, usando cada vez mais conexão com o narcotráfico, conexão com o crime organizado, conexão com tudo formou uma teia muito poderosa, né? Porque tem interesses aí muito fortes e muito mesclados entre essas coisas, né? Então, isso é uma coisa que a gente procura muito conscientizar o restante da comunidade internacional, que às vezes não enxerga. Acho que a Venezuela simplesmente tem um regime autoritário que não deixa as pessoas votarem e tal, mas não vem esse aspecto mais amplo, esse aspecto de um projeto que vai muito além da Venezuela, né? Que quase, né, só sobrou aqui o Brasil, quase nos, graças a Deus evitamos isso, mas que
é um projeto que, né, continua existindo e que tem dinheiro, né? Porque se alimentou da corrupção, se alimentou de todo tipo de obras superfaturadas e financiadas. Infelizmente o Brasil... fez parte disso. Não o Brasil, né? Pessoas no Brasil, né? Estruturas a partir do Brasil, não pode chamar aqui esse pessoal de Brasil, né? Envergonharam o nosso nome. E contribuíram para isso, né? Então, a questão de prestígio internacional. Eu, antes de ser nomeado ministro, trabalhava, entre outros temas, com um esforço na OEA, na Organização dos Estados Americanos, de combate à corrupção. Tá? E viajei, fui várias vezes a outros países para as negociações aí de um instrumento de combate à corrupção. E eu vi como o Brasil estava com um nome sujo na América do Sul, né? A gente chegava assim, Brasil, não, o que é isso? Por quê? Porque era visível, né? As pessoas sabiam nos outros países, né? Tinham visto, sentido isso, que a partir do Brasil tinham ido caudais aí importantes de corrupção, muito volumosos, né? Para sustentar todo tipo de regime, de governo antidemocrático ao redor da região. Tem outros, às vezes até em outros continentes, né? Então, você fala de prestígio, esse era o prestígio que o Brasil tinha, era o prestígio de um país, de um governos aí, de estruturas, que exportavam corrupção, né? Nós mudamos completamente isso. Hoje o Brasil é a referência de quem luta contra a corrupção, contra o tráfico, contra o crime, contra a ditadura na América Latina. A pessoa fala, o Brasil perdeu a referência, perdeu a liderança. Bom, nós não queremos ter liderança, nós queremos ser uma referência, somos o maior país da América Latina, né? Temos uma responsabilidade, nós estamos assumindo essa responsabilidade. Outro dia, conversando com o chanceler de um país vizinho, ele me dizia isso. Não vou dizer que nem afim, mas eu ouvi isso. Olha, que bom que o Brasil está assumindo o seu papel na América Latina. Finalmente, esse era o papel que a gente queria ver. O Brasil sem medo de lutar pela democracia, pela prosperidade, né? Porque isso não são coisas abstratas, são coisas que afetam a vida das pessoas, não só aqui, nos outros países, né? E o Brasil estava sendo visto como um país que alimentava ditaduras, como um país que alimentava a corrupção, né? Sim, entendeu? E de fato era, né? Que alimentava toda essa conexão com o tráfico, com o terrorismo, e de fato era, né? Então, é outra inversão gigantesca que nós fizemos, né? E aí, então ser criticado por ser contra a corrupção, por ser contra o narcotráfico, por ser contra a ditadura, eu acho que A depender de quem nos critica, isso demonstra que estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. E é fácil? Não é fácil, né? É uma luta, porque é um sistema que está sendo construído há 30 anos, e que tem poder, que tem dinheiro, que tem, infelizmente, apoios aí, né? Mas a gente não vai desistir. Então, quando é que a gente vai conseguir ajudar a Venezuela a recuperar a democracia? Não sei, espero que fosse amanhã, espero que fosse hoje, né? Mas pelo fato de ser difícil, nós vamos desistir? Não, sabe? Isso é outra mudança na nossa política externa também, né? Acho que a nossa política externa era um pouco assim, um carrinho de bate-volta, assim, né? Quando encontrava uma dificuldade, voltava, né? Ou como, né, cavalo que refuga o pulo, né? A gente não... política externa que não refuga mais, não. A política externa que vai para o embate, né? Em defesa do que a gente acredita. Com certeza. Ministro, saideira. Como é que o senhor faz para se informar? O que o senhor costuma ler? O senhor só lê na internet? O senhor lê livro? O senhor se informa pelos grandes canais de comunicação? Ou nada disso? Enfim, como é que o senhor faz para conseguir ter um volume de informações boas para exercer o seu trabalho? Olha, eu começo não lendo a grande mídia, né? Eu acho que é o fundamental, e não procurando assistir o mínimo possível. Claro, assistir para saber o que estão dizendo, né? Mas não para me informar, porque eu cada vez mais vejo que, infelizmente, né, muitos órgãos da mídia tradicional são usinas aí de desinformação. Então, bom, a gente conta, claro, com o privilégio de ter a nossa rede de embaixadas aí ao redor do mundo, né, que né, procuram captar realmente a realidade que está acontecendo, mas eu me informo muito realmente nas redes sociais, procuro assistir muito os debates aí no YouTube, eu passo, acho que, boa parte do meu tempo procurando, né? Assiste o Olavo de Carvalho no YouTube? Assisto vários canais. Eu acho que hoje existe uma riqueza extraordinária de pensamento, né? Em formadores de opinião aí, pessoas que estão pesquisando, jornalistas não tradicionais, digamos assim, né? Que é o que devia ser o jornalismo, né? Na verdade, eles é que são tradicionais, o outro é um negócio que a parte internacional, eu gosto muito do Leonardo Coutinho, sigo ele no Twitter, né? Ele não faz vídeo, mas no Twitter... Faz um trabalho extraordinário, eu passo muito tempo lá no Twitter vendo, né, notícias, e né, eu acho que a gente precisa ter acesso a pessoas que estão pensando, né?
e não pessoas que têm aí uma... enfim, ter acesso também, mas se livrar um pouco dessa coisa programática que existe hoje na grande mídia. Infelizmente, em grande parte é propaganda, né? Então não é informação, é propaganda, né? A gente tem sede de notícia e de análise, né? E ali não é, né? Em grande parte da grande mídia. Então isso é um problema, Isso é interessante, porque isso eu falava no ano passado, quando houve todo aquele negócio das queimadas na Amazônia, né? Aquele debate, e eu me dei conta como as pessoas ao redor do mundo se informavam, entre aspas, sobre o Brasil a partir de péssima informação, sem procurar ir em outras fontes, porque aparecia, né, em um ou dois canais, assim, e as pessoas, bom, essa é a realidade, né? Então é um pouco um paradoxo, porque hoje você tem uma riqueza extraordinária de informação disponível na rede, espero que continue disponível, né? É fundamental que continue assim, né? E ao mesmo tempo, muitas vezes a tendência, não só no Brasil, né? E acho que no Brasil até menos, o Brasil está muito na frente, em outros países do mundo, de se informar, de ainda confiar muito exclusivamente na grande mídia e achar que o que está nas redes não, o que está nas redes é muito mais vivo, muito mais sólido, muitas vezes, do que o que está na grande mídia. E é absolutamente essencial. Toda a mudança que está acontecendo no mundo em favor da liberdade existe porque tem liberdade na internet, né? Isso também desde o começo a gente fala, né? A importância da liberdade na internet. E tem que confiar no ser humano, na capacidade do ser humano de distinguir o que é, né? O que é uma notícia, o que é uma análise e o que é muitas vezes uma distorção. Acho que não pode você ter o Estado ou quem quer que seja, né, decidindo pelas pessoas, né, tutelando as pessoas. A gente tem que confiar no ser humano, né, tem a capacidade de inteligência de receber informação, filtrar, organizar a informação na sua cabeça. Não precisa vir com a informação prontinha, né? Isso é o que está acontecendo no mundo hoje. As pessoas estão readquirindo a capacidade, a confiança em si mesmas. As pessoas perderam a confiança em si mesmas, né? Não, eu quero os dados, eu quero opiniões diferentes, informar aquilo que eu penso. E a minha própria opinião, ela é um negócio que você não deve, né? Ela vai evoluindo a cada dia, né? A gente procura olhar e ver diferentemente, né? Então, eu acho que isso é vital para tudo que a gente faz, não só em política externa, né? Para tudo que é feito hoje no mundo, essa liberdade de acesso às opiniões, às ideias, informações. E que sigamos livres assim, sigamos livres, fazer as nossas manifestações. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.